beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História aqui no nosso curso preparatório para o Enem. Hoje é a nossa última aula, a unidade 12 de História do Brasil, que fala sobre o processo de redemocratização e sobre a nova república. Galera, como a gente tinha falado na última aula, o milagre econômico brasileiro deu ao país um grande salto econômico. Fez com que o Brasil se tornasse a 8ª maior economia do mundo. Porém, com o fim desse milagre econômico, a elite retirou o seu apoio aos militares, o que deu início ao processo de reabertura. A gente já viu na história do Brasil, toda vez que a elite se volta contra um governo, esse governo de um jeito ou de outro acaba caindo. Com os militares não foi diferente. O primeiro presidente militar após o começo dessa crise, que se estabeleceu a partir do fim do milagre econômico brasileiro, foi Ernesto Geisel. Geisel, ele assumiu o poder já dizendo o quê? Vamos fazer uma reabertura, porém será uma reabertura lenta, gradual e segura. Agora vamos entender, lenta, gradual e segura. Primeiro, fazer uma reabertura paulatina. Vamos abrir um pouquinho aqui, abrir um pouquinho ali, tudo bem. Lenta, tá massa, né? Gradual, aos poucos. E segura. Segura pra quem, galera? Segura para os próprios militares, né? Que não queriam ser processados pelo mar de absurdos que fizeram nos 10 anos anteriores. Correto, galera? Então, a ideia dos militares é o quê? Ir reabrindo aos pouquinhos para também não se complicar. A ideia é essa, lenta, gradual e segura. Show de bola, galera? A reabertura ela vai ser marcada, o início dela se dá no governo Geisel. Geisel continua investindo muito, cria obras faraônicas, como o início da Transamazônica, a binacional Itaipu, faz mais um monte de empréstimos, alarga a nossa dívida externa e enfia o país numa crise econômica maior ainda. Agora, em termos de reabertura, é interessante que a gente perceba que em 79 vai ocorrer o quê? A suspensão do AI-2, o fim do bipartidarismo. Lembra que eu falei que o AI-2 criou 2 partidos, a Arena e o MDB. A Arena vai se transformar no PDS. E o MDB vai se transformar em 5 partidos. No PMDB, no PDT, no PTB, no PL e no PT. Agora, galera, entendam. Isso é uma manha dos militares. Por quê? Rapaziada, no começo desse processo, houve o fim da censura prévia. Então, o que acontece? As notícias começaram a circular. A população começou a entender de fato o que era a ditadura. Começou a ter as notícias que por 10 anos eles não tiveram. Ninguém sabia o que acontecia economicamente, politicamente, socialmente no país, porque nada que se falava mal era aprovado pelos censores militares. Então, os militares só deixavam veicular o que fosse interessante para eles, correto? Quando as notícias começam a chegar, cada vez mais o MDB começa a ter força e se torna um partido muito maior do que a Arena. Aí os militares, nessa ideia de lenta, gradual e segura, suspendem o AI-2. Por quê? Preste atenção. Do lado de cá, qual é o maior partido que tem? O MDB. Do lado de lá, qual é o maior partido que tem? O PDS. Porque o MDB se fragmentou. A Arena se manteve coesa. Então, o PDS era o maior partido que tinha. Além disso, os militares criaram uma história de 1/3 dos senadores seriam biônicos. Ou seja, 1/3 dos senadores seria indicado pelo presidente. E, concomitante a isso, criaram uma lei que dizia que nenhuma proposta do Congresso seria aprovada sem maioria de 2/3. Galera, presta atenção. 1/3 dos senadores é biônico, logo vai ser do Arena, do PDS. Logicamente, esses caras não vão permitir que nada seja aprovado que vá contra o que os militares querem. Então, 1/3 de senador biônico. E para ser
para ser aprovada qualquer lei, precisava de maioria de 2/3, ou seja, 1/3 já votava contra. Então, os militares conseguiram, com essa divisão de partidos e com a história de 1/3 de senadores biônicos e de maioria de 2/3, fazer com que as leis que fossem aprovadas pelo Congresso não prejudicassem de forma alguma aos militares. Show de bola, galera? No governo de Figueiredo, a grande marca nesse processo de reabertura é o movimento das diretas já. As diretas já foram marcadas, né, elas se iniciaram com a proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira. Dante de Oliveira propôs o quê? Que já nas primeiras eleições pós-governo Figueiredo ocorresse uma eleição direta para presidente, que a população escolhesse o presidente e não, como a Constituição de 67 dizia, o Congresso. Show de bola, galera? Ou seja, pela Constituição de 67, quem escolheu o presidente era o Congresso, era indireto. O deputado Dante Oliveira propôs o quê? Que todas as eleições para presidente, a partir daquele momento, fossem diretas e, inclusive, a primeira eleição, certo? Então, o povo foi para a rua, um movimento imenso, um movimento político lindo, o maior movimento político que o país já teve. São milhões de pessoas nas ruas em todas as capitais do país, galera, pedindo direito de voto. Então, com esse movimento todo, a emenda Dante Oliveira foi aprovada, correto? Não. Como eu disse, os senadores biônicos votaram contra e a emenda Dante de Oliveira foi reprovada. O nosso primeiro presidente foi eleito de forma indireta, ou seja, o primeiro presidente do período democrático da nova república, da democratização, foi eleito de forma indireta. E não bastasse isso, esse primeiro presidente se chama José Ribamar Sarney. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem é Sarney? Sarney foi o presidente do PDS, ou seja, ele era ligado à Arena, o partido dos militares. Ele era o presidente do Senado, um dos senadores biônicos do PDS, presidente do Senado. Votou contra a emenda Dante de Oliveira, ou seja, ele era contra a participação do povo nas eleições, correto? Bem, é feita a campanha. Tancredo Neves se promove pelo PMDB e Paulo Maluf pelo PDS. Sarney, que era o presidente do PDS, monta uma coisa chamada Frente Liberal, sai do PDS, faz um acordo com o PMDB, pega esses políticos todos da Frente Liberal e jogam dentro do PMDB. E, em troca disso, ele passa a concorrer como vice de Tancredo. Então a chapa era Tancredo Neves, presidente, vice José Sarney. Maravilha! O que acontece? Tancredo morre antes de assumir. E Sarney se torna presidente do Brasil. Olha a ironia do destino. O primeiro presidente da nova república era contra a democracia. Aquele cidadão que apoia a Dilma e vota no Aécio. Né, galera? Pois é, ele, o José Ribamar Sarney, esse cara que sempre foi aliado dos militares, se tornou o primeiro presidente democrático do Brasil. Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre os presidentes da nova república. Né? Toques rápidos, tópicos interessantes que podem aparecer aí na prova do Enem. Vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, o nosso primeiro presidente é José Ribamar Sarney. Ele consolida a democracia através da instituição da Constituição Cidadã de 1988, uma Constituição que teve como redator um cara muito legal chamado Ulisses Guimarães, e uma Constituição que foi marcada, né, a Constituição Cidadã, ela leva esse nome porque ela marca uma grande participação dos cidadãos na vida política, há uma abertura política aos cidadãos, com, por exemplo, o direito a voto aos analfabetos, ou seja, os analfabetos pela primeira vez vão poder votar
a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, certo? Outra marca do governo José Ribamar Sarney é a hiperinflação. Galera, a inflação na década de 80, ela era caótica, passando de 100%, 200%, 1000% ao ano. Para você ter noção, galera, em 93, ela chegou ao absurdo número de 2.700%. Mas isso aí já é no governo de Itamar Franco, depois a gente discute isso. Show de bola, galera? Agora presta atenção aqui. A hiperinflação gerada, né, que existiu aqui na década de 80, não era culpa exclusiva de José Sarney. A gente viu que essa inflação começou a se acelerar com o fim do milagre econômico brasileiro, proposto por Delfim Neto. Ok, galera? Porém, a inflação era tão grande que deu à década de 80 o nome de década perdida. A economia brasileira virou uma bagunça. Show de bola, galera? Para tentar resolver os problemas econômicos, Sarney lançou uma série de planos, que nenhum funcionou. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, congela preço, descongela preço, congela salário, descongela salário, cria gatilho salarial e nada deu jeito. Sarney é conhecido como um dos presidentes que enfrentou um período de maior inflação de nossa história. No fim de seu governo, em 1989, ocorre a primeira eleição direta para presidente, desde que foi eleito Jânio Quadros. De Jânio Quadros foi eleito pelo povo. O próximo presidente eleito pelo povo será qual? Fernando Collor de Mello. Em 1989, foi eleito numa campanha extremamente movimentada, com mais de 20 candidatos. Era Lula, Mário Covas, Enéas, Caiado, Afif. Era candidato até sair pelo ladrão. Até Silvio Santos se lançou como candidato aqui, depois teve a sua candidatura impugnada porque se lançou fora do tempo, né? Não sei se era uma brincadeira que estavam fazendo, mas eu sei que apareceu o nome de Silvio Santos no meio das eleições. Show de bola, galera? Fernando Collor de Mello vai ganhar essas eleições com um slogan caçador de marajás. Ganhar essas eleições patrocinada por uma grande empresa de telecomunicações, patrocinou essa campanha, certo? Ele era apoiado também pelo PRN, um partido pequenininho, ele tinha sido governador de Alagoas, ele tinha sido da Arena também, né? Vamos ver que na nossa nova república todo mundo gostava muito dos militares, né, galera? E esse cara ganhou essas eleições, né, muito nessa história de um novo, a novidade, um presidente jovem, com força. Ele aparecia na campanha andando de jet ski, atirando de metralhadora, um cara forte para combater a corrupção. E assim veio, e assim foi eleito o caçador de marajás. O cara que combateria a corrupção do Brasil. Collor combateria a corrupção do Brasil, ok? Então vamos voltar para cá. Se você conhece um pouco da história, você sabe por que eu estou olhando com essa cara de espanto para você, né? Collor, ele introduz o neoliberalismo no Brasil. Galera, muitas vezes a gente vê as provas colocando que o processo das privatizações começou com Fernando Henrique Cardoso. Não, galera, quem começa com essa brincadeira de privatizar tudo é Fernando Collor de Mello. Ok, galera? Então ele vai introduzir essa ideia do neoliberalismo no Brasil com as privatizações. Outra marca de seu mandato foi o Plano Collor, um plano econômico feito pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que visava combater a inflação, cortando a poupança, confiscando a poupança da população, tirando o dinheiro da população. Numa ideia, eu tiro o dinheiro da população, se os caras aumentarem os preços, a população não consegue comprar. Galera, ela queria combater a inflação tirando dinheiro do povo, confiscando poupança. Galera, num período que a inflação estava imensa, né? A classe média inteira tinha o seu dinheiro na poupança. Porque se você botasse seu dinheiro na carteira, o que acontecia? No outro dia ele não valia mais nada, todo mundo tinha o dinheiro no banco. A Zélia foi lá e ó, passou a mão na grana de todo mundo, raça.
Esse é o plano Collor. Rapaz, isso deu uma impopularidade a Collor gigantesca, tá? Agora, não foi o plano Collor que derrubou ele, não. Quem derrubou ele foi o esquema PC. Paulo César Faria foi tesoureiro de Collor e durante o governo Collor armou vários esquemas de desvios de verba, né, que favoreceram Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi denunciado por seu próprio irmão, Pedro Collor, que foi à Veja e denunciou esse esquema. Por que ele fez isso? Porque Fernando Collor de Mello andava saindo com a mulher de seu irmão. Pedro Collor, né? Pedro Collor ficou meio chateado, foi lá e denunciou Collor, que acabou sofrendo um processo de investigação na CPI. Com todas essas acusações, a população foi à rua no movimento chamado de Caras Pintadas, protestando contra Collor, que sofreu então um impeachment em 1992. Quem assumiu seu lugar foi seu vice, Itamar Franco, que aparece muito em prova não pelo que ele fez, mas sim pelo que o seu ministro da Fazenda fez. Quem era o ministro da Fazenda de Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso, que criou o tal do Plano Real. O Plano Real que conseguiu estabilizar a economia brasileira. Ele criou uma coisa chamada URV, Unidade Real de Valor, estabeleceu um preço fixo em URV aos produtos, a inflação subia, mas o preço em URV era mesmo, e num determinado momento ele substituiu essa URV pela moeda real, né, pelo nosso real, estabilizando a nossa economia. Show de bola, galera? A estabilização da economia gerada pelo Plano Real fez o quê? Deu a Fernando Henrique Cardoso o posto de presidente, porque o cara que estabilizou a economia brasileira depois de mais de uma década de inflação absurda, como eu falei para vocês no começo da aula ali, no final das contas, no comecinho da década de 90, nós chegamos a ter uma inflação de 2.700% ao ano, uma inflação monstruosa, né, rapaziada? Fernando Henrique Cardoso, então, conseguiu combater isso, foi eleito. Em Fernando Henrique Cardoso, quais são os principais pontos que pegam? A questão da expansão do neoliberalismo, a privatização de várias indústrias, de várias fábricas estatais, entre elas a Vale do Rio Doce, né, a mais famosa delas. Agora, ele também vai ser acusado de uma série de escândalos de corrupção ligados à questão das privatizações, ao favorecimento de determinados grupos nas privatizações e também na compra de parlamentares, né, no mensalão que era pago aí para os parlamentares aprovarem o projeto de reeleição. Foi aprovado e em 98 Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, né, governando até 2002. Nesse segundo mandato ele já começou a enfrentar algumas sérias crises econômicas, né, ele perdeu o seu prestígio e foi eleito então o nosso Lula, certo? Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o governo de Lula, Lula também vai ter 2 mandatos, né? Ele vai ficar aí do poder de 2003 a 2010, governando. A gente vai ter, então, denúncias de corrupção, são muitas no governo Lula. Por quê? Porque houve uma forte atuação da Polícia Federal. Claro, investigando mais, se acha mais escândalos, né? Também é a marca do governo Lula os programas sociais, uma série de programas sociais feitos durante o governo Lula, Bolsa Família, entre outras, né? A questão da expansão da economia, o Brasil cresceu bastante economicamente durante os governos Lula, o aumento do poder aquisitivo da população, muita gente saindo da linha da miséria, né, abaixo da linha da miséria, a classe mais pobre do Brasil começou a ganhar aí um pouco melhor, e ele vai se destacar como uma liderança dos países em desenvolvimento dentro da ONU, né? O presidente do Brasil e o presidente da Índia, na época, eram os 2 principais líderes, e também propôs uma série de reformas políticas. Galera, era isso que tínhamos para esse curso. Espero poder ajudar muito vocês no Enem. E espero que vocês, com a sua super nota em História, consigam a sua vaga na sua universidade. Valeu, galera. Até a próxima.